Gerariam condições de efetivar patamares de direito e isso levaria aos direitos sociais. Nós estamos convencidos que não. A contradição, que é o limite da emancipação humana, em que os direitos humanos fazem parte essencial dessa afirmação, se completam naquilo que para nós é essencial, supera o seu caráter abstrato e o seu caráter substantivo, o que implica o seu caráter abstrato, não nega, né? Mas o que torna possível essa superação no sentido da substancialidade dos direitos é a mudança das relações. Por isso a gente volta àquela primeira afirmação, é na materialidade, né? Para os pobres, a ordem mundana atual, o Marx faz, a emancipação política é um progresso, é o máximo que pode chegar à emancipação na ordem mundana existente. Essa é a frase do Marx. O que quer dizer isso na prática? Bom, vamos lá. Vocês têm direito à educação. Vocês têm direito à moradia. Vocês têm direito à saúde. Agora, como os pobres são insaciáveis, além disso, eles querem ter saúde, educação. Dá para entender a diferença entre o abstrato e o substantivo? Não é? É isso. Você tem direito à moradia. Puxa, isso é bom, mas e uma casa? Vai rolar ou não? Né? Então, não, todo mundo tem direito à moradia. O direito criou uma palavra perfeita para isso, que mostra o limite desse campo do direito na ordem mundana existente. Isso está diretamente ligado ao processo orçamentário. Só explicar um parênteses. Você vai dar aula no serviço social, você está no estado de probatório, e aí as pessoas empurram umas disciplinas para você. Você quer discutir conceito de classe, emancipação, trabalho, tem que dar orçamento do projeto, orçamento de críticas sociais. Então estava lá eu estudando orçamento, que foi muito bom, aliás, foi muito bom ter estudado, mas tem um termo que é perfeito para materializar isso, uma reserva do possível. Né? Então, é direito do cidadão e dever do Estado garantir a saúde, mas a verba para a saúde é essa. Tudo bem? E aí você não pode processar o Estado, porque você poderia. Olha, eu tenho direito, né? Não estou tendo atendimento, então eu vou processar o Estado. Você não porque o Estado está isento. Por quê? Porque ele está limitado a uma reserva do possível. Se eu der saúde e educação para todo mundo, não serve, não dá para atender os mais necessitados. Os banqueiros, né? O grande capital monopolista. E é mais necessidade. O pobre ganha R$95 e se sente satisfeito. Um banqueiro precisa de bilhões para resolver esses problemas, né? Então, você tem essa reserva do possível, na verdade, materializa essa limitação dos direitos. Qual o erro de muitas pessoas? Já que ele é limitado, então não vale para nada, nega essa dimensão e vamos, então, primeiro mudar a sociedade e depois pensar essa dimensão dos direitos. Aí é um erro, porque a superação disso pressupõe o máximo de desenvolvimento disso. Aí que a frase do Marx, para mim, é sintética e é perfeita. É um progresso e é o máximo que o direito pode alcançar, dada essa ordem mundana. Mas para nós, essa ordem mundana pode e deve ser superada. É isso. Não sei se fez que tinha a ver com a minha pergunta, a questão da emancipação política, né? Nessa tentativa de chegar a ela, nessa ordem, né? Garantias mínimas aí de direitos desmontados todos os dias, né? O direito ao trabalho, né? Trazendo um pouco para a nossa discussão da profissão, né? Uma luta aí, uma conquista que a gente está tendo que segurar de todos os modos, a questão das 30 horas, né? A diminuição das horas de trabalho, sem a diminuição dos salários, né? Vale a pena? Pergunta é essa, né? É uma possibilidade de garantia de proteção, de garantia do direito ao trabalho, não sei que adjetivo usar, né? Digno, será que é isso, né? Respeitado, não explorado, enfim, é uma resistência ou é uma fantasia? Né? Ou é um engano, é um engodo? Tá? Saindo do foco da Andréia, mas a gente tem
projeto de educação popular aqui, e tem os integrantes do 13 de maio, e temos críticos do 13 de maio, talvez não presentes agora, mas estavam mais cedo, resolveram não se colocar. Mas eu queria entender, quando você fala, né, dos meios para conseguir superar essa forma de organização, e pensar uma nova sociabilidade, e repensar o trabalho e tal, qual que é o papel da educação popular, e também pensar as possíveis formas degeneradas de educação popular que são agregadas pelo capital para que não produzam esse salto. E aí, vou falar um pouquinho disso. Mais alguém? Bom, eu também, Mauro, acho que tem sentido a minha reflexão um pouco no que diz respeito à atualidade e os desafios que a gente tem enfrentado no campo da universidade, mas que é também uma reprodução daquilo que está na nossa sociedade e que você provocou sobre a questão dos valores e portanto, a questão da liberdade, né, que a gente tem enfrentado enquanto perspectiva. Estou lembrando aqui, e falando muito com o Tiago ali ao lado, que o Tiago é meu aluno da UC de Ética, e aí a gente tem levantado essas questões, né, o que você trouxe, o que a gente tem feito essas reflexões sobre concepção de trabalho, e aí a gente lembrou de uma frase da Heller, fala a história é a história da colisão de valores, né, nas esferas heterogêneas. E aí, pensando que a história é a história de colisão de valores, a reflexão do que é possível dentro dessa colisão de valores, né? Lutar para que outros valores, que são esses valores emancipatórios, né? Esse valor de superação, né? Dessa alienação, é possível nesta sociedade, a gente compreende numa discussão de ética que há, né? Em processos da sociedade, com processos concretos de realidade, possibilidades de superação. Essas possibilidades se dão objetivamente. Então, a liberdade, pensando que se essas possibilidades se dão objetivamente, na concretude, nessas relações sociais, onde está o lugar da liberdade, né? E acho que, pensando onde está o lugar da liberdade, vou te levantar uma questão, como é que você vê hoje a questão moral, a questão de valor atribuído a uma sociedade hoje que expressa um neoconservadorismo arraigado aqui, inclusive dentro da própria universidade, né? E o que a gente vem tendo que parece uma sensação de retrocesso, uma sensação de retrocesso moral e ético dentro do campo do pensar e do agir, no agir com liberdade, né? E pensar a universidade, pensar ser mediada por um controle que tem essencialmente fundamento moral conservador, né, pensar que a gente realmente possa estar no âmbito de um trabalho e de uma universidade que tem o reflexo dessa sociedade neoconservadora. Então, acho que são vários elementos que eu coloquei, mas que remonta aí, acho que o fundo é a concepção de liberdade, né, na atualidade. Nessa perspectiva, claro. Se inscrever, já tinha resolvido que eu ia trazer essa provocação, e aí eu acho que a fala dela e a fala da Andréia me fizeram... Eu queria te trazer uma situação assim, hipotética, para deixar as coisas mais concretas, e para a gente pensar no papel da universidade, se a gente pensa nessa linha da defesa dos direitos e da emancipação política como algo importante dentro desta lógica social, como meio e não como fim, né? Então, como meio para a emancipação. Digamos que uma universidade em algum país, uma universidade pública, federal, algum professor desse um trabalho para os seus alunos que resultasse numa exposição pública desse trabalho como forma de instalações, né, no campo da universidade. Que esses trabalhos apresentassem algumas cenas de sexo, de
partes do corpo humano explicitamente desnudas, enfim. E que aí nessa mesma universidade esse ato fosse visto como um ato de um desrespeito à coletividade, né, a ponto de haver a necessidade de retirada imediata dos trabalhos e que isso gerasse entre os docentes, e aí acho que especificamente pensando a questão dos docentes, do nosso lugar na universidade pública, gerasse um debate no qual se propusesse uma moção de repúdio ao docente e que ele fizesse um desagravo público por ter feito tal heresia dentro da universidade pública, mostrando partes do corpo humano desnudas, enfim. Na linha do que a Luciana perguntou, né, do neoconservadorismo, e explicitando o que ela estava perguntando, como é que a gente pensa o papel da universidade e o imperativo ético de termos que nos posicionar diante desse posicionamento num retrocesso que a universidade pode vir a ter se a gente permitir que esses tipos de ações continuem acontecendo, deslocando o papel da universidade como um lugar do pensar e do questionar para um lugar do coibir e do punir, né? Então, como é que você pensa isso? Vou perguntar na seguinte linha, assim. Acho que foram levantados alguns elementos, acho que da essência humana, quando a gente fala da universalidade, da liberdade. Eu queria, de um elemento que eu acho que, para a classe trabalhadora, acho que vai ser, não sei, sinto que às vezes vai se perdendo, que é a questão do processo de consciência. Eu sei que você trabalha isso muito bem. Então eu queria que você explanasse um pouco isso para a gente pensar, porque eu acho que você trouxe alguns elementos, quando você fala do trabalho intelectual, a gente tem o trabalho precarizado, até dos próprios terceirizados que a gente tem aqui, ou de outros trabalhos, como você também colocou, do elemento do trabalho doméstico. Como que pode se dar esse processo de consciência consolidado? Porque, sei lá, para mim é nítido que há uma distinção e uma diferença de se perder esse contexto de classe trabalhadora. Vou começar pela questão da André, que eu acho que ela certamente alinhavar alguns elementos que as outras colocam, né? Essa é uma pergunta que sempre, renitentemente, aparece, né? Tá, mas vale a pena lutar por isso? Quer dizer, se a gente tem uma dimensão na emancipação humana, nós devemos perder tempo com essas coisas aqui, dessa ordem mundana existente, das questões de emancipação política. Veja que eu acho que tem uma relação com aquilo que eu falava do Lukács e cotidiano. Eu acho que tem tudo a ver. A negação do cotidiano no começo, no primeiro momento do Lukács, de certa maneira, o distancia da mediação da política. É isso. Ele percebe o processo de consciência que o Ricardo estava falando como algo que fosse colado a uma possibilidade objetiva de uma classe compreender a totalidade em contraposição à burguesia condenada à falsa consciência, né? Mas no próprio texto de 1923, quando ele vai discutir o processo de consciência, ele já coloca ali o paradoxo. Não é que ele vai resolver isso tempo depois, porque eu mudei de ideia, eu falei uma bobagem lá em 23, agora eu vou falar outra coisa. Não, eu acho que já está lá isso. Qual é o paradoxo? O sujeito que pode conduzir a emancipação está submetido às condições da reificação. Esse é o paradoxo. E a pergunta que ele formula lá é que vai que exigir resposta, não dele, da humanidade. Como é que a gente consegue fazer com que esse sujeito, subordinado às condições capitalistas, se eleve além dessas questões imediatas, a ponto de colocar a perspectiva da totalidade. Ora, mas não pode ser negando essas condições imediatas, porque senão você vai querer um ser que surge enquanto totalidade. Não dá. Então a humanidade vai se dividir em duas partes. Nós que chegamos à noção da humanidade emancipada, e os pobres infelizes que ainda têm que viver naquela velha humanidade, né, ainda não emancipada. Ora, é lá que estão as condições para que esse sujeito se constitua enquanto sujeito, e essa consciência de classe se dê. Então não podemos nos voltar as costas
as pequenas coisas do mundo, não é? Porque é delas que na síntese se constrói esse caminho da emancipação.